Ele escolheu os cravos. Capítulo 5. Falarei com você em sua própria linguagem. A promessa de Deus através dos sinais. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João, capítulo 19, versículo 19. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Estou certo de que, quando subo ao púlpito para pregar ou para fazer a leitura da palavra, não são as minhas palavras, mas minha língua. É a pena do escritor preparado, Martinho Lutero. Muito antes de me casar, eu sabia a importância da leitura dos sinais de uma esposa. Sábio é o homem que aprende as linguagens não verbais de sua esposa, que nota os acenos e os gestos de discernimento. Não se trata apenas do que é dito, mas como. O bom marido é um bom decifrador. É preciso ler os sinais. Eu pensei estar fazendo um ótimo trabalho naquele fim de semana em Miami. Casados havia apenas alguns meses, estávamos recebendo uma visita em nosso apartamento. Convidei um pregador do culto de domingo para estar conosco no sábado à noite. O perigo apontou para mim, uma vez que este convidado não era um amigo de faculdade. Ele era mais velho, um distinto professor. Não um professor qualquer, mas um especialista em relacionamentos familiares. Quando Denalyn recebeu a notícia, deu-me um sinal verbal. É melhor fazermos uma faxina no apartamento. Na noite de sexta-feira, ela deu o segundo sinal, não verbal. Ajoelhou-se na cozinha e começou a esfregar o chão, superando a mim mesmo. Unir os dois sinais, compreendi a mensagem, me levantei-me do sofá. Em que eu poderia ajudar? Pensei. Descartando os trabalhos mais simples, como tirar o pó, passar aspirador, passei a procurar pela tarefa mais desafiadora possível. Após uma diligente busca, encontrei uma perfeita. Eu colocaria as fotografias nos porta-retratos. Um de nossos presentes de casamento havia sido um porta-retratos, e ainda estava fechado. Mas tudo isso mudaria nessa noite. Então, mãos à obra. Como Denalyn esfregando o chão atrás de mim, e uma cama para fazer ao meu lado, abri e espalhei uma caixa de fotografias e comecei a arrumá-las. Não sei o que eu estava pensando. Acho que teria dito ao convidado: Ei, tire os olhos do chão da lavanderia e olhe para a nossa coleção de fotos. Não compreendi a mensagem. Quando Denali, com uma voz gélida que teria congelado a morte, perguntou-me o que eu estava fazendo, ainda não havia compreendido a mensagem. Estou fazendo uma seleção de fotografias, respondi alegremente. Durante os 30 minutos seguintes, ela nada disse. Sem problema. Pensei que ela estivesse orando, agradecendo a Deus pelo marido dedicado. Imaginei-a pensando: quem sabe ele vai cuidar do álbum de recortes depois. Porém, não eram aqueles os seus pensamentos. Minha primeira pista de que havia algo errado foi seu último pronunciamento da noite. Após ter limpado todo o apartamento sozinha, ela anunciou: Vou para a cama. Estou muito chateada. Amanhã pela manhã conversamos. Uh, Algumas vezes não compreendemos os sinais. Mesmo agora, algum marido bem intencionado, leitor dessas páginas, pode estar indagando. Por que ela ficou chateada? O moldador do nosso destino conhece a nossa estupidez. Deus sabe que às vezes não entendemos os sinais. Talvez seja este o motivo pelo qual ele nos dê tanto. Os arco-íris após a chuva significam o pacto de Deus. A circuncisão identifica a escolha de Deus. E as estrelas mostram o tamanho de sua família. Mesmo hoje vemos os sinais da igreja no Novo Testamento. A ceia é um sinal de sua morte. E o batismo, um sinal do nosso nascimento espiritual. Cada um destes sinais simboliza uma grande verdade espiritual. No entanto, o sinal mais pungente foi encontrado na cruz. Um sinal comissionado romano, trilíngue e pintado à mão. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos:
O que escrevi, escrevi. João, capítulo 19, versículos 19 e 22. Porque há um sinal colocado acima da cabeça de Jesus? Por que esta frase incomodou os judeus e por que Pilatos recusou-se a modificá-la? Por que as palavras foram escritas em 3 línguas diferentes? E por que este sinal é mencionado nos 4 evangelhos? De todas as possíveis respostas a essas questões, focalizamos apenas uma. Seria possível ser este pedaço de madeira uma imagem de dedicação de Deus? Um símbolo de sua paixão para anunciar ao mundo a história de seu filho? Um lembrete de que Deus fará o impossível para compartilhar conosco a mensagem deste sinal? Penso que este sinal revela 2 verdades sobre o desejo de Deus para alcançar o mundo. Não há pessoa que ele não use. Note que o sinal gera fruto imediato. Lembra-se da resposta do ladrão. Lembre-se da resposta do ladrão. Momentos antes da sua morte, em meio à terrível dor, ele olha para Jesus e pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrarmos no teu reino. Lucas capítulo 23, versículo 42. Que escolha interessante de palavras. Ele não suplica: salva-me. Tampouco: tenha misericórdia da minha alma. Seu apelo é de um servo a um rei. Por quê? Porque ele fez referência ao reino de Jesus? Talvez por ter ouvido o seu discurso. Talvez estivesse familiarizado com as reivindicações de Jesus. Ou, mais provável, ele tenha lido o sinal: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Lucas parece fazer uma conexão entre a leitura deste escrito e a oferta da oração. Em uma passagem, ele escreve, e também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Lucas, capítulo 23, versículo 38. Após 3 versículos, lemos a petição do ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão sabia que estava em meio a uma bagunça real. Ele vira-se e lê uma proclamação real, e pede por uma ajuda real. Deve ter sido simples assim. Neste caso, o sinal foi a primeira ferramenta utilizada para proclamar a mensagem da cruz. Inúmeros outros se seguiram, da palavra impressa ao rádio, às cruzadas nos estádios e ao livro que você está segurando. Mas o rústico sinal da cruz precedeu a todos os outros. E, por causa deste sinal, uma alma foi salva. Tudo porque alguém colocou um sinal na cruz. Não sei se os anjos fazem algum tipo de entrevista na entrada do céu, mas caso isso aconteça, esta seria engraçada de ver. Imagine o ladrão chegando nos portões perolados do centro de processamentos. Anjo, sente-se. Agora diga-me, Senhor. Ladrão, como você foi salvo? Ladrão, apenas pedi que Jesus se lembrasse de mim em seu reino. É claro que eu não esperava isso tão cedo. Anjo, entendo. E como você soube que ele era o rei? Ladrão, havia um sinal sobre sua cabeça: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Eu acreditei naquela frase e aqui estou. Anjo, tomando nota num bloco. Creu em um sinal? Ladrão, certo. O sinal foi colocado ali por um homem chamado João. Anjo, acho que não. Ladrão, talvez tenha sido outro discípulo, Pedro. Anjo, não foi Pedro. Ladrão, então qual dos apóstolos fez isso? Anjo, bem, se você realmente quer saber, o sinal foi a ideia de Pilatos. Ladrão, não brinque. Pilatos? Anjo, não se surpreenda. Deus usou um arbusto para falar com Moisés e um jumento para convencer um profeta. Para atrair a atenção de Jonas, Deus usou um grande peixe. Não existe uma pessoa sequer que ele não possa usar. Bem, está terminado. Carimbo nos papéis. Entregue isto no próximo guichê. O ladrão começa a sair. Apenas siga as setas. A intenção de Pilatos não era pregar o evangelho. Na verdade, o sinal é dito de tantas formas e em tantas palavras. Isto é o que aconteceu a um rei judeu. Isto é o que os romanos fazem com ele. O rei dessa nação é um escravo, um criminoso crucificado.
E se este for, e se este foi o final do rei, o que será da nação desse rei? Através daquele sinal, Pilatos tensionava amedrontar e maltratar os judeus. Mas Deus tinha um outro propósito. Pilatos foi instrumento de Deus para proclamar o evangelho. Sem saber, Pilatos Sem saber, Pilatos serviu de escrivão dos céus. Ele escreveu esta frase ditada por Deus, e este sinal mudou o destino de um leitor. Não há uma pessoa sequer que Deus não possa usar. Lewis pode contar. Não conseguiríamos imaginar o século XX sem Lewis. Este professor em Oxford entregou-se a Cristo já na idade adulta, e sua caneta tem ajudado milhares de pessoas a fazer o mesmo. Seria difícil encontrar um escritor com tão grande apelo e profunda sensibilidade espiritual. E seria difícil encontrar um evangelista mais peculiar do que ganhou Lewis para Cristo. Esta não era a sua intenção. Pasme, pois ele mesmo não era crente. Seu nome era Weldon. Ele, assim como Lewis, era polêmico. De acordo com o biógrafo, ele escarnecia de todas as crenças e de quase todas as declarações positivas. Lewis escrevia que Eldon acredita já ter visto de tudo. Revive os fundamentos. O Eldon foi um intelectual, um único descrente, mas certo dia, um comentário seu redirecionou a vida de Lewis. Ele estava estudando a defesa teológica dos evangelhos. Inebriante. Comentou com peculiaridade de um britânico. Este assunto do Deus que morreu. É quase como se tivesse realmente acontecido. Lewis mal pôde crer que ouvira. A princípio pensou que o Weldon estivesse bêbado. A afirmação tão brusca e casual foi suficiente para fazer com que Lewis acreditasse que Jesus poderia ser realmente quem ele declarava ser. Um ladrão foi levado a Cristo por alguém que rejeitou a Cristo. Um aluno foi levado a Cristo por alguém que não acreditava em Cristo. Não há pessoa que ele não possa usar. E não há linguagem que ele não possa falar. Qualquer transeunte poderia ler os sinais, pois qualquer um conseguia ler hebraico, latim ou grego. Os idiomas mais importantes do mundo antigo. Hebraico era o idioma de Israel, a linguagem da religião. O latim, idioma dos romanos, a linguagem da lei e dos governos. E o grego, idioma da Grécia, a linguagem da cultura. Cristo foi declarado rei em todas elas. Deus tem uma mensagem para cada uma. Cristo é o rei. A mensagem era a mesma, porém em diferentes idiomas. Uma vez que Jesus era o rei de todos esses povos, a mensagem teria de ser no idioma de cada um deles. Não há língua que ele não fale. O que nos leva a uma maravilhosa questão. Em que linguagem ele está falando com você? Não me refiro a um idioma ou dialeto, mas ao seu cotidiano. Como já é sabido, Deus fala. Ele fala conosco em qualquer língua que entendamos. Há momentos em que utiliza a linguagem da abundância. Como está o seu tempo? Suas contas estão pagas? Tem alguns tostões em sua carteira? Não fique tão orgulhoso pelo que você possui, pois pode acabar não ouvindo o que precisa. Será que você pode ofertar muito porque possui muito? E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência superabundeis em toda boa obra. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Deus está utilizando a linguagem de abundância? Ou você está ouvindo o vernáculo da necessidade? Preferimos quando a linguagem da abundância é utilizada, mas não é sempre assim. Posso compartilhar uma época em que Deus me deu uma mensagem utilizando a necessidade? O nascimento de nossa primeira filha coincidiu com o cancelamento do nosso plano de saúde. Ainda não compreendo como isso aconteceu. Este fato estava relacionado com o fato de a empresa ter sede nos Estados Unidos e Jenna ter nascido no Brasil. Penley e eu fomos surpreendidos
pela alegria de uma menina de 3,5 kg e o fardo de uma conta hospitalar de, na época, $250. Pagamos a conta raspando toda a nossa poupança. Gratos por termos podido pagar a dívida, mas desnorteados pelo problema do seguro-saúde. Pensei, será Deus tentando nos dizer algo? Após algumas semanas veio a resposta. Foi convidado para falar em um retiro para uma pequena, porém muito alegre, igreja na Flórida. Um membro da congregação entregou-me um envelope e disse: Isto é para a sua família. Tais presentes não eram incomuns. Estávamos acostumados a isso, e gratos por estes solícitos donativos, que geravam entre $50 a $100. Eu esperava que a oferta estivesse em torno disto, mas quando abri o envelope, o cheque era, você já pode adivinhar, de $250. Embora fosse através da linguagem da necessidade, Deus falou comigo. Foi como se ele dissesse: Max, estou envolvido em sua vida. Vou tomar conta de você. Você está ouvindo a linguagem da necessidade? Quem sabe a linguagem da aflição? Falando sobre o idioma que evitamos, você e eu sabemos que Deus fala em corredores de hospitais e leitos de enfermidades. Sabemos o que Davi quis dizer com as palavras: Deita-me, fazem verdes pastos. Salmos 23, versículo 2. Nada parece voltar nossos ouvidos à voz de Deus, como um corpo enfermo. Deus fala todas as linguagens, incluindo a sua. Não disse ele: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir? Salmos capítulo 32, versículo 8. Em Jó capítulo 22, versículo 22, somos advertidos. Aceita, peça-te a lei da sua boca e ponha as suas palavras no teu coração. Qualquer linguagem Deus tem utilizado para falar a sua vida. E você não está grato por isso? Não está feliz por ele se importar a ponto de falar contigo? Não é bom saber que o segredo do Senhor é para todos os que temem? Salmos capítulo 25, versículo 14. Meu tio Cal ficou grato por alguém ter falado com ele. Um caso de sarampo na infância deixou surdo e mudo. Quase todos os seus 60 e tantos anos foram vividos em impassível silêncio. Poucas pessoas falavam a sua linguagem. Meu pai foi um deles. Talvez o fato de ser o irmão mais velho o fizesse sentir-se protetor. Após a morte de seu pai, provavelmente ele tenha se sentido abandonado. Qualquer que tenha sido o motivo, meu pai aprendeu a linguagem dos sinais. Papai não era um aluno ávido. Ele não terminou o colegial, tampouco frequentou a faculdade. Nunca sentiu necessidade de aprender espanhol ou francês, mas a linguagem de seu irmão foi um aprendizado em que meu pai se empenhou profundamente. Era só papai entrar no aposento e o rosto de Cal brilhava. Os dois encontravam um canto, as mãos voavam e eles se divertiam muito. E embora nunca tivesse ouvido Cal dizer obrigado, ele não podia. Seu grande sorriso não deixava dúvidas de sua gratidão. Meu pai aprendera a sua linguagem. Seu pai também aprendeu a falar a sua linguagem, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus capítulo 13, versículo 11. Seria possível encontrar uma palavra de agradecimento a ele? E enquanto isso, pergunte a ele se você pode estar perdendo quaisquer sinais que ele esteja colocando em seu caminho. Uma coisa é não compreender a mensagem de sua esposa sobre limpar a casa. Outra, completamente diferente, é não compreender a mensagem de Deus sobre o destino da sua vida.